Olá, meus irmãos, sou Norberto Peixoto, estou falando mais uma vez do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Já escutamos falar por diversas vezes ao longo de décadas de trabalho mediúnico na Umbanda as seguintes frases: meu caboclo, meu preto velho, minha inhaçã, meu orixá, meu boiadeiro, meu guia. E será que os espíritos que nos assistem, eles são nossos? Ou nós manifestamos através dessas assertivas, inconscientemente ou às vezes até conscientemente, um sentimento de posse dos espíritos, como se eles estivessem à nossa disposição sempre que precisássemos, dentro das nossas necessidades mais variadas. Queremos desenvolver a reflexão no dia de hoje a partir dessas afirmativas que são comuns dentro dos terreiros nós escutarmos. Fazemos uma reflexão e tentarmos entender um pouquinho melhor, dentro da nossa singela vivência mediúnica, dentro da nossa perspectiva, quem seriam esses benfeitores espirituais, esses espíritos que labutam na Umbanda, e qual é o compromisso que eles têm dentro de uma comunidade, dentro de um trabalho de coletividade. Primeiro, os espíritos que incorporam nos terreiros de Umbanda, quando o médium alcança o direito de trabalhar na tarefa de aconselhamento espiritual nas engiras práticas de Umbanda, e esse espírito é um espírito preparado, né? Ele foi instruído, se preparou no mundo espiritual, até o seu médium assumir a tarefa, e eles assumem do lado de lá essas tarefas de aconselhamento espiritual nas engiras de Umbanda. E tudo o que envolve no aconselhamento, ou seja, o espírito que está ali irradiando o médium, ele acaba atuando em todas as linhas de Umbanda, em todos os orixás, e a partir do aconselhamento, são determinadas ordens de trabalho no plano espiritual, e que os demais linhas e orixás, vibrações energéticas desses pontos de forças, correspondem dentro do merecimento do consulente. Então são espíritos muito preparados que assumem essa tarefa como forma deles também, juntamente com os médiuns da Terra, estarem evoluindo e se reequilibrando frente às leis divinas, porque isso é um contínuo espaço-tempo. Nós estamos constantemente, diria assim, eternamente, que nós nunca seremos absolutamente perfeitos, isso aí só cabe ao Criador, a Deus, nós estaremos em evolução. Então nós nos igualamos do lado de cá, na Terra, com do lado de lá, com os espíritos benfeitores, nesse atributo, estarem em evolução. Então, esse espírito, para chegar nessa condição de assumir uma tarefa na egrégora astral de um terreiro de fato e de direito de Umbanda, ele se preparou, ele foi instruído, né? Ele tem um determinado tempo, né, de trabalho, de tarefa que ele precisa exercitar, praticar, dentro de uma programação, digamos assim, evolutiva, que entidades benfeitoras, maiorais no plano espiritual, que regem, que regulamentam, que guardam, né, os processos evolutivos sob a égide da Umbanda e dos orixás, que determinam, esquematizam o caminhar de cada um. Assim como nós vamos num terreiro, não é qualquer um que pode chegar num terreiro e dizer assim: agora eu vou trabalhar, vou dar passe. Existe toda uma organização, toda uma disciplina, todos os procedimentos. Assim também é no plano espiritual. Não é qualquer espírito que pode chegar numa egrégora de Umbanda e dizer: agora eu vou dar passe, vou aconselhar, vou trabalhar como preto velho, como caboclo, como exu. Não, ele tem que se preparar, ele tem que ser instruído, tem que se fortalecer. E é analisado caso a caso. Cada espírito desse, até ele receber um nome, uma insígnia. Rei Congo,
Preto Velho Rei Congo, Vovó Maria Conga, Caboclo Ventania, Caboclo Roxo, enfim, outras denominações, Exu Tiriri, né? Boiadeiro Rei do Laço, Baiano Zé do Coco, e assim sucessivamente. Esses nomes são insígnias que enfecham vários espíritos que trabalham embaixo dessas denominações simbólicas. E esse espírito, até ele galgar o direito de assistir e irradiar um médium, de fato de direito, dentro de uma egrégora de Umbanda, ele se prepara, existe um tempo e uma programação, objetivando sempre o trabalho dentro da coletividade, dentro de uma comunidade que se imbrica da Terra para o plano espiritual e do plano espiritual para a Terra, porque nós todos somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados, mas em essência todos somos espíritos. Então eu gostaria de caracterizar bem esses espíritos, a tarefa que eles têm, a responsabilidade, a profundidade dessa tarefa e o compromisso que eles têm e o preparo para assumirem essas tarefas e a outorga que eles ganham, de fato e de direito. Agora vamos voltar para nós, os médiuns. O médium, até ele assumir o aconselhamento espiritual nas vigílias de Umbanda, ele tem toda uma caminhada, desde as primeiras manifestações, desde dos primeiros estados alterados de consciência. Ele entra no desenvolvimento mediúnico, ele vai aprendendo com os mais antigos, vai aprendendo com os combonos, com as entidades, ele vai vivenciando os toques e os cânticos para os orixás, para os falangeiros, ele vai se educando para canalizar, para manifestar no seu mundo psíquico, no seu corpo emocional, mental, astral, manifestar adequadamente o pensamento e as orientações dos falangeiros, das entidades. Até aí é uma longa caminhada. No momento que o médium assume as suas tarefas, ele acaba sendo uma função quase que de sacerdócio, porque ele tem o compromisso com uma coletividade de consulentes, de pessoas, de encarnados e desencarnados, que o procurarão naquele espaço sagrado para o aconselhamento. Ele vibrado, irradiado, com a sua consciência alterada com os espíritos falangeiros, benfeitores de Umbanda que o assistem. Num determinado momento dessa caminhada, esse médium trabalhando, de fato e de direito, já vimos esse filme várias e várias vezes. O médium começa a ficar entediado com a corrente, ele começa a enxergar defeito no ritual, ele começa, principalmente em relação ao dirigente, ao zelador, ao sacerdote, ao condutor do rito, o que tem o ministro religioso, daquele rito, que é o sacerdote de Umbanda, o dirigente, o zelador, o chefe de terreiro, não importa a denominação, ele começa a enxergar defeitos no dirigente. E num determinado momento ele chega na seguinte conclusão: ele diz que os guias dele, ou o guia dele, ou o caboclo dele, ou o preto velho dele orientou para que ele saia da corrente. E esse irmão sai da corrente. E ele sai da corrente e fica desvinculado de qualquer egrégora. Ele abre mão daquela tarefa para a comunidade, para o coletivo, e acaba saindo daquela corrente. Quem de nós, na nossa caminhada mediúnica, num determinado momento, não teve o pensamento de se desligar da corrente por algum desgosto? Por alguma orientação que não gostou, por algum comportamento de algum colega na corrente que a gente ficou contrariado, ou com a gente mesmo em relação à nossa pessoa. Eu, certa vez, estava num centro de Umbanda e fiquei muito chateado com o dirigente, na época, porque nós ficamos sabendo de algumas coisas que ele fazia fora da corrente, em nome da religião, e que a gente não concordou. E nós, um dia, estávamos à frente do Congá, antes da abertura, era uma sessão de preto velho, e nós estávamos de olhos fechados e pensamos: nós vamos sair dessa casa. E nesse mesmo momento, através da clara audiência, escutamos a vovó Maria Conga dizer: sim, meu filho, você vai para onde? Você vai ficar em casa sem tarefa?
e os consulentes que passam por vocês, e os espíritos que são os atendidos, e os demais guias espirituais que estão fechados, afinizados com o médium e estão também em tarefa retificativa, redentora frente às leis maiores divinas. Você vai deixar tudo isso de lado por melindre, por só olhar o seu individual? O que o comportamento do dirigente está prejudicando o seu trabalho mediúnico aqui dentro? Não estava prejudicando em nada. Eu baixei as minhas orelhas, baixei a minha cabeça e continuei trabalhando. Não existe casa perfeita na face da terra, não existe religioso perfeito, não existe pessoa perfeita. Então, o médium, quando ele abre mão da tarefa dele em prol do coletivo e da comunidade, diz que o guia orientou, e ele olha o individual, o ego, o melindre, e sai da corrente, eu afirmo aqui com muita tranquilidade que não é o guia que orientou. Porque um guia espiritual, de fato e de direito, eles têm tarefas e são preparados através do seu médium para atuar numa comunidade, num coletivo. E esse guia, esse benfeitor, esse espírito preparado com outorga de fato e de direito, ele não vai se melindrar. Ele não vai olhar só o ego, o indivíduo do médium e orientar que esse médium saia da corrente e fique em casa sem trabalhar, fique sem frequentar nenhuma casa, ou rolando por aí como pedra que não para e não cria limo em lugar nenhum. Então, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esse médium está num processo de obsessão, ele perdeu a sintonia com seus guias de fato e de direito, e acaba dentro da sua arrogância, achando que os espíritos são deles, que os guias são deles. Meu guia, meu preto velho, acha que o preto velho, o guia, o Exu, o caboclo, o boiadeiro, o marinheiro, não importa o nome, que o sigam, estão à sua disposição aonde ele estiver. E daqui a pouco esse médium está dando uma consulta fim de semana na sua casa, ou é para o seu filho, é para o seu familiar, é para o seu vizinho. E aí basta ele estalar os dedos, se concentrar, e vem o preto velho, vem o caboclo, como se as entidades estivessem à mercê do ego, da individualidade do médium, quase que escravizada à vontade do médium. Sim, o obsessor, o quiumba, aquele que mistifica e se faz passar pelo preto velho. Mas o preto velho, o caboclo, o boiadeiro, o marinheiro, o Exu, a entidade de fato de direito, que tem compromisso com a coletividade, com a comunidade, e ele sabe que são tarefas que são redentoras para o médium dele, para a comunidade e para ele também, porque todos estão evoluindo. Ele não cai assim, nessa armadilha do melindre do médium. Então reflitamos os nossos melindres, as nossas suscetibilidades feridas. E um dia seu Tiriri me disse: Norberto, tudo que nós sabemos de magia, tudo que nós sabemos de campo de força, lembra, se um dia você cair contra a lei divina e de fazer aquilo para o outro que sempre você gostaria que fizesse a ti mesmo, tu cai sozinho, porque eu não vou cair nessa. Lembra disso, eu vou contigo, sempre estarei contigo, mas enquanto tu estiver dentro da lei divina, com direito, respeitando a individualidade, o merecimento, o livre-arbítrio de cada um. E acima de tudo, com fé no mais alto e no sagrado, que não nos desassiste, e humildade de sabermos que cada vez que nós curvamos a cintura, que nós sentamos no toco, que nós damos uma cachimbada, que a gente dá uma fumaçada, que a gente faz um sacudimento de folha, que a gente dá um passe, nós estamos em primeiro plano resgatando em nós aquilo que nós precisamos para nos reequilibrarmos com o nosso passado delituoso. Não estamos na Umbanda porque nós somos espíritos maravilhosos, iluminados e com dons. Nós estamos na Umbanda porque nós somos espíritos endividados, carentes de auxílio, que por misericórdia do alto foi nos dado a sensibilidade da mediunidade no nosso corpo astral antes de reencarnarmos, para, frente à tarefa redentora, nos fortalecermos e nos reequilibrarmos com a lei. Não somos proprietários das entidades espirituais, e sem eles nada fizemos, com o coração sempre no coletivo
e na comunidade que nos assiste e que nos sustenta. Nosso saravá fraterno, muita paz, força, saúde. Até a próxima oportunidade.